Arcanjo Miguel contra o Diabo. Sim, essa é a batalha épica que foi travada pela posse do corpo de Moisés. Mas por que o corpo de Moisés? O que ele tem de tão especial? E pior, por que essa história só aparece no Novo Testamento? Os profetas não a conheciam? E ainda por cima no livro de Judas, o mesmo que traiu Jesus, como pode? Você deve estar com essa dúvida e muitas outras, mas relaxa. Esse é um vídeo sobre o real significado desse texto tão misterioso para os nossos dias. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Esse é o único texto da Bíblia que relata essa batalha. Mas é meio loucura tentar entender um texto antigo sem ter alguma ideia de quem o escreveu e qual a intenção original dessa pessoa. O autor? Óbvio, Judas. Agora, qual Judas? O traidor Iscariotes quem escreveu? Não. Ah, então era aquele discípulo chamado Judas Tadeu, né? Também não. Esse é Judas, o outro. E eu não tô falando aqui da banda de rock cristão não, tá? É um outro doido lá. O negócio é que Judas é a forma grega de se escrever o nome Judá, que é um nome hebraico. Por isso, uma das tribos de Israel também se chamava Judá, pois cada tribo tem o nome de um filho de Jacó. Quer dizer, mais ou menos isso. Mas para entender, você pode ver nossa playlist de Antigo Testamento, que tá aqui no canal. Dessas tribos descenderam todos os judeus, até o autor de The Chosen, que faz o papel de Pedro. Sim, até o Pedro histórico que viveu na época de Jesus e foi discípulo dele. Aliás, até Jesus, né? Que ele também era judeu. Por isso, esse nome era tão comum na época. É tipo o João hoje em dia. Judas se identifica na carta como irmão de Tiago. Tiago? Exatamente. Você sabe que Tiago, né? Ele mesmo, o irmão de Jesus. Então, como 2 mais 2 igual a 4, esse Judas é irmão de Jesus. E a gente tem versículo para provar isso aí, viu? Aqui a gente não brinca em serviço, então a gente vai trazer para você esse versículo agora. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A gente encontra isso aí em Mateus 13:55. Se você ficou confuso sobre Jesus ter irmãos, ou melhor, meio-irmãos, comenta que a gente fala sobre o assunto em vídeos futuros, tá? Esses citados no versículo do texto de Mateus são filhos de Maria e José, obviamente. Judas, o irmão de Jesus, né, de quem a gente está falando aqui, e eu não vou repetir isso mais porque você já sacou de que Judas a gente está falando nesse vídeo, se converteu após a ressurreição de Cristo. Como todo cristão, ele atendeu o chamado de compartilhar a mensagem de Cristo. E, entretanto, havia muitos falsos mestres na época, quem dera fosse só na época, né? Eles estavam deturpando o verdadeiro cristianismo. E assim, Judas escreve uma carta para repudiar esses tais mestres. Logo, nada melhor do que usar a própria Bíblia para argumentar contra eles. Ele usa Caim e Abel, Êxodo do Egito, Sodoma e Gomorra e muitas outras passagens. Mas duas são diferentes, talvez estranhas. Miguel e Satanás brigando pelo corpo de Moisés, que se encontra no livro de Assunção de Moisés, e uma do livro de Enoque, que faremos um vídeo sobre isso posteriormente também. Esses textos onde há o registro dessas histórias não fazem parte do cânon das escrituras. Não sabe o que é cânon? Ou quer entender mais? A gente vai deixar o card para clicar e o link na descrição do nosso vídeo sobre o assunto. Um fato para você: o cânon já estava fechado muito tempo antes do tempo de Jesus. Então, por que Judas cita um texto que já não está no cânon naquela época? Justamente para usar a arma dos falsos mestres contra eles. Observe o contexto. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Judas usa um texto conhecido e usado por eles para fortalecer ainda mais seu argumento. E é exatamente isso que acontece com o texto de Enoque também. Mas esse texto é inspirado? É uma história real? Ou uma alegoria da época para passar uma mensagem? Afinal, está na Bíblia, mas a fonte está fora da Bíblia. Para responder isso, existem duas interpretações igualmente válidas teologicamente. A primeira diz que é uma história sim, e que essa batalha literalmente aconteceu. Isso se deve a 3 principais argumentos. O contexto interno. Essa história está rodeada de histórias que realmente aconteceram, de Gênesis, de Êxodo, porque essa seria diferente. Pode ser apenas uma parte inspirada que Judas retirou de um texto não inspirado. 2, o contexto externo. Comparando com outros livros da Bíblia, essa história é plausível, já que batalhas no campo espiritual são retratadas na Bíblia com certa frequência. Um exemplo seria Daniel 10:13, quando o profeta é auxiliado pelo anjo Miguel para, enfim, aquela disputa lá com os reis da Pérsia. Portanto,
Outro exemplo de batalha espiritual com a atuação de anjos. A intenção mais provável de Satanás ao querer o corpo de Moisés seria que, número 3, o povo encontrasse e começasse a adorá-lo, já que, até o momento, Moisés se mostrou o profeta mais poderoso. Ele era famoso e todos sabiam que se relacionava com Deus face a face. Imagine você, com certeza você ia querer saber desse corpo também. Sabemos que tudo o que ele fez não foi de mérito dele, mas de Deus. Mas é exatamente isso que o diabo queria distorcer, e assim estimular os israelitas a praticarem a idolatria. Por outro lado, existem aqueles que dizem que o texto em si é inspirado, mas a intenção de citar essa história não seria de apresentá-la como um relato verídico. E há também 3 bons argumentos para apoiar essa visão. Primeiro, Judas, ao usar um texto da tradição oral dos próprios falsos mestres, estaria apenas validando sua argumentação e demonstrando a hipocrisia dele, mas não contando um relato histórico. 2. O fato de Judas ter citado outro livro apócrifo, como Enoque, apontaria ainda mais para a utilização mais retórica do que documental desses textos. E 3. O fato de os profetas do Antigo Testamento não falarem nada disso apontaria também para essa visão. Em Deuteronômio 34, onde se encontra a narrativa da morte e sepultamento de Moisés, nada é falado sobre esse conflito, mas apenas que o próprio Deus sepultou Moisés, em um lugar em Moabe que ninguém sabia. Observação. Esse argumento tem uma boa contrarresposta quando fala no sentido de contrarresponder a ideia de que lá em Deuteronômio não está relatado que Moisés foi pego por Miguel, pelo anjo Miguel. Porque a questão aqui desse argumento, falando que essa história é alegórica, é de que, na verdade, o conflito com Satanás não foi relatado. Mas, quando a gente leva em consideração a questão de ter sido Deus ou o anjo Miguel, isso não é contraditório. Na cultura da época, alguém que está debaixo da sua autoridade faz algo no seu nome, se considerava que você mesmo fez aquilo, ainda que fisicamente não tenha sido você. Logo, Miguel agindo em nome de Deus é Deus agindo. Então, portanto, os relatos em relação a quem fez o sepultamento de Moisés aí não fazem diferença, porque os dois estão dizendo de certa forma a mesma coisa. Bom, 2 visões, escolha a sua, ou não, no fim. O que realmente importa desse texto não é se esse relato é histórico ou apenas retórico, mas sim a mensagem de Deus através do autor humano Judas. O que Deus queria que a igreja primitiva e você, hoje em 2024, soubessem é: não tema Satanás, mas não tente impor sua autoridade sobre ele. Essa autoridade não é sua. Tem muito pastor por aí ensinando isso, Fuja disso. Você é fraco e miserável pecador, como eu também. Mas Cristo, em grande misericórdia, te livra do diabo através da autoridade que ele tem. Se o poderoso arcanjo Miguel não o repreendeu, pelo contrário, invocou o nome do Senhor para fazê-lo, quem somos nós para fazer isso? Quem é você? Siga o que a palavra de Deus te orienta. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4,7. Sim, lembra que Paulo fala que ele se aperfeiçoa em nossa fraqueza? Obedeça a Deus de todo o seu coração, de todo o seu ser. Só assim resistimos ao diabo. Na sua fraqueza, Deus protege você com a autoridade que só Ele tem. Eu vou ficando por aqui e te recomendo esse vídeo aqui na tela sobre a importância do Antigo Testamento para você nos dias de hoje. Até semana que vem. Fui.